a falta desse dispositivo ou dessas situações é grave e eminente risco. Então, não existe nem cálculo de metodologia prevista na NR13. Automaticamente já é interdição. Carlos Paixão, nas suas inspeções, o que você vai mais ver nas interdições para o caminho de dita? Você já falou na falta de operador, a falta de inspeção, e se você já comentou, você tem mais alguma que causa, você encontra, porque a NRT já determina, mas o que você mais tem em conta além dessas? Não, as normas de segurança, a única que estabelece situações que são passíveis de interdição é a NR13, que a NR13 elenca quais aquelas situações, ou seja, quais dispositivos e situações que cabem à interdição, porque é considerado gravemente risco. As outras NRs, ela fica a critério do auditor fiscal, então nós temos uma NR, chama NR3, que trata de embargo e interdição, e ela dá os requisitos técnicos para que eu possa fazer as interdições. Por exemplo, outros tipos de máquina e equipamento, igual a Júlio citou, máquinas de padaria, máquinas de açougue. Então, de acordo com esses critérios da NR13, eu vou aplicar a metodologia desses critérios para determinar se vai ter interdição ou não. Diferentemente da NR13, que ela é específica, já estabelece que a falta desse dispositivo ou dessas situações é grave e eminente risco. Então, não existe nem cálculo de metodologia prevista na NR13. Automaticamente já é interdição. Eu só fiquei com a dúvida, desculpa, você interditou, vamos supor que presencialmente tinha alguma dessas não conformidades de segurança, e como é que esse equipamento pode voltar a funcionar? Está interditado, você coloca lá o seu procedimento, e como é que faz para voltar a funcionar? Igual eu falei anteriormente, na fiscalização presencial, nós verificamos, por exemplo, eu chego na empresa, independente do tamanho, do tipo da atividade econômica, tem caldeira, no caso da caldeira, eu vou verificar se tem um operador qualificado, capacitado para operar a caldeira. E se esse operador está a função dele como operador de caldeira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ainda ontem, a Júlia mandou um questionamento de um colega que ele encontrou na empresa que o operador de caldeira também era operador de uma determinada máquina. Não pode. O operador da caldeira tem que ficar na caldeira. Ele, se for caldeira a combustível sólido, lenha, cavaco de madeira ou pó de serra, ele vai estar alimentando essa caldeira enquanto ela está produzindo vapor para a linha de produção que ela atende. Se não, se for caldeira a combustível líquido, no caso óleo diesel, ou combustível gasoso, no caso de GLP, ele vai ficar lá sentadinho assistindo a caldeira funcionar. Mas ele só pode sair do local para fazer as necessidades básicas e para a tomada de refeição. Fora isso, ele tem que ficar a jornada de 8 horas na caldeira. Obrigatoriamente, ele não pode sair da caldeira, a não ser para essas duas situações. E como é que faz depois para voltar? Chegamos, não tem operador, ou a inspeção periódica, que no caso de caldeira é anual, não está atrasada, não precisa nem ter. Por exemplo, eu fiz a inspeção periódica em agosto de 2024. Tinha que ter feito a nova em agosto de 2025. Sim. Eu cheguei lá em outubro de 2025. Ela não foi feita anualmente. Então, só o atraso já é gravemente risco. Então, a gente lavra o termo de interdição dessa caldeira e manda paralisar a caldeira, ou seja, desligar a caldeira, Se for combustível sólido e gasoso, é só cortar o combustível. Se for combustível sólido, tem que esperar queimar o combustível, não alimentar mais, para ela paralisar. Feito isso, o prazo para liberar, para suspender essa interdição, quem faz é a empresa. Por exemplo, se a falta do operador
ou ela vai contratar um operador que já é capacitado, ou ela vai treinar algum trabalhador para ser operador de caldeira. Para ser operador de caldeira, ele tem que ter, no mínimo, um ensino médio, Sim. hoje em dia. E ele vai ter a parte teórica, que é que o Wanderson dá esse treinamento, e a parte prática na caldeira que ele vai operar. Feito isso, ele solicita a suspensão da interdição, anexa esse documento, a gente vai analisar esse documento, porque uma coisa é que a gente vai olhar, qual a pressão máxima de trabalho admissível dessa caldeira, PMTA? Está igual o prontuário da caldeira, que é vamos dizer, que é a vida da caldeira, né, fornecido pelo fabricante, se está igual, se essa válvula de segurança houve uma calibração dela, que ela tem que ser feita anualmente, essa calibração, para ver se atende, né, os requisitos para a gente poder liberar. Se foi a falta do operador, é o certificado de capacitação desse operador. Se a falta do relatório de inspeção periódica de segurança, é o relatório. Aí nós liberamos a caldeira para voltar a funcionar. Mas vocês voltam na obra ou não? Se for o operador, ele contratou o operador, porque às vezes, igual ele falou, pode estar em outra função, mas existe lá, mas vocês voltam na obra para verificar? Não, no caso de documental, aí não há necessidade de voltar. Por quê? Porque ele vai enviar o documento, eu vou conferir, está tudo certinho, né? No caso de outra situação, falta da caldeira de combustível sólido, falta do injetor auxiliar de água, aí eu tenho que voltar para verificar, né? Falta do... É muito comum o visor de nível de água estar sem permitir a leitura da... Você não consegue enxergar a água dentro do visor. Então, eu tenho que voltar para ver se foi colocado o tubo. O visor é um tubo de vidro. Se foi colocado o novo, que eu possa enxergar o nível de água. Aí você... Aí tem que voltar. Ronaldo.